Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização pelo convite e, em especial, à Virgínia por me ter convidado a partilhar convosco o trabalho em progresso do meu pós-doutoramento. Começando primeiro, num primeiro triênio do pós-doc, a desenvolver trabalho na área da docência no ensino artístico superior, mas depois também abrindo na segunda parte do triênio do pós-doc à prática artística. Foi um percurso que eu tenho vindo a fazer depois da minha licenciatura com mestrado prático, depois com um doutoramento que estuda a arte pública, mas estuda o objeto que os outros produzem, o objeto artístico que os outros produzem, e depois então, no pós-doc, finalmente, e graças aqui à Virgínia, eu pude finalmente embarcar numa aventura que se aproxima muito mais do refletir, da prática reflexiva e do refletir sobre a prática artística. Vou trabalhar em dois ambientes, quer em contextos plásticos que englobam a sala de aula e também englobam a minha prática artística. No entanto, eles às vezes são um pouco menos dissociáveis, mas farei agora questão de vos mostrar, por isso é que lhes chamei como subtítulo Artografias de uma prática reflexiva, partindo também do painel Cartografias. E porquê artografias? Porque primeiro, começa tudo com uma prática docente, com uma espécie de manifestação, depois uma manifestação que engloba a prática docente na sala de aula e já na Faculdade de Belas Artes, a volta, e a procurar também desenvolver a minha prática artística, e depois a prática artística, o lugar topológico do desenho, ou seja, o lugar do desenho entre as outras artes, e em direção a questões mais ligadas à criação e à criação da forma, portanto, à ontologia. Este termo, só para dizer aqui, ortografias, é de Rita Irwin, que é uma investigadora, uma artista e uma professora, e ela quis concatenar, enfim, essa relação, por dizer que as coisas se situam todas e se jogam todas a um nível de mapeamento que se conflui e se joga às vezes de uma forma sobreposta, outras vezes mais afastada. Comecemos então, só vou falar muito rapidamente do meu primeiro triênio de pós-doutoramento, em que o quadro de referências tinha muito a ver com as práticas artísticas radicadas nas vanguardas dos anos 60, em que o desenho de facto adquiriu um grande papel de destaque e foi validado, ou pelo menos começando a ser entendido enquanto arte, ou pelo menos legitimado, e um discurso que procurou, de alguma maneira, emancipar o desenho, portanto, emancipá-lo como arte. E foi nessa perspectiva que desenvolvi algumas workshops e trabalhos com os alunos, são algumas workshops de desenho na Faculdade de Belas Artes do Porto, sempre no sentido de ver o desenho enquanto arte e não desenho enquanto disciplina académica que trabalha os valores de claro-escuro, portanto, todas as convenções, pelo menos mais associadas a essa disciplina. Um outro trabalho também executado na altura, com os alunos no dia da primavera, e que tinha a ver com alguns processos que também estão ligados com as vanguardas artísticas, mas vanguardas históricas da primeira metade, mais o surrealismo, e aqui era um desenho colaborativo com os alunos que partia do seu trabalho executado no diário gráfico, em que eles construíam um desenho grande, sobreposto em várias páginas, portanto de A4, e que depois distribuíam aos visitantes como uma forma poética de dar a semear a possibilidade de continuarem outro desenho a partir, está aqui um trabalho colaborativo, de continuarem em colaboração com outras pessoas. Obviamente todas estas referências pela minha prática docente e aqui o meu quadro de referências nas vanguardas históricas, somente no surrealismo e nas minhas queridas esculturas involuntárias, mas também nos artistas que nos anos 60 destacam o desenho de uma outra forma, não é? O desenho de instalação, posso falar no Alberto Carneiro, no Richard Serra, ou até o desenho colocado no espaço urbano. A prática docente continua
no segundo triênio de pós-doutoramento e aqui a metáfora da investigação começa por ser a história contada por Plínio Velho na História Natural sobre a criação, sobre o mito fundador das artes plásticas, sobre o desenho como mito fundador das artes plásticas. E nessa história o Plínio refere exatamente que uma rapariga, vendo que o seu amado está prestes a sair da cidade, resolve preservar ou de alguma maneira conservar a sua memória, aplicando uma linha sobre a sua projeção na parede. E ao aplicar a linha, portanto, temos já o começo daquilo que se poderia dizer como o começo do desenho, mas também da sua relação com as outras artes. Portanto, com a pintura e com a escultura, porque também é, nas representações visuais, conotado com essa disciplina, mas também com a escultura. Já vamos ver porquê. Pronto, essa era a metáfora, de facto, da investigação, porque também me parecia que o desenho, por ter esta tensão entre um papel subsidiário das outras artes, mas ao mesmo tempo, ao longo do século XX, ter tido um discurso que tende a pensar a sua emancipação, portanto, o seu lugar entre as artes e ter a sua emancipação, me pareceu interessante continuar a explorar. E também na escultura e na cerâmica, especialmente por ter este mito fundador também muito ligado. Portanto, trabalhei em diversos contextos plásticos, de categorias provisórias do desenho e da escultura. De alguma maneira, o aparato da filosofia, o aparato formal da filosofia do Alain Badiou, teve aqui algum ponto, porque comecei também a perceber que estava interessada em perceber quando é a criação artística, não só explorar, ou explorar as possibilidades de acontecer criação artística, mas, portanto, isto tem sido um processo progressivo, não tem sido uma coisa linear, as coisas vão se abrindo, as janelas vão se abrindo e mapear é difícil. Só que umas representações visuais do mito, portanto, em que se diz a origem do desenho, a origem da pintura, mais uns exemplos também, aqui colhidos. Curiosamente, as representações visuais centram-se muito na origem do desenho ou na pintura, pelos seus títulos. Apenas consegui encontrar esta representação, portanto, esta imagem como, de facto, a ligação efetiva à escultura, porque, de facto, o pai, que é um oleiro, portanto, de Boutados, e Boutados, que é o pai, vendo a filha criar esta silhueta e esta linha, resolve, então, colocar barro, portanto, por dentro, preencher com barro, e criar, então, um busto. E depois diz-se também que esse busto foi colocado nos telhados coríntios, como uma espécie de começo da escultura pública. Mas é, de facto, esta imagem é muito interessante pela ligação que faz, em que não apresenta só a de Boutados com o seu namorado, mas também, de facto, o pai no ato em que percebe que pode haver qualquer coisa que pode ser a continuação para além da modelação clássica da peça ou do utensílio. Comecei a trabalhar em contexto de sala de aula com alunos e comecei com a linha. Comecei com a ideia da linha, portanto, projetada, quer em sombra, quer desenhada, em colaboração com a professora Virginia Frois e a Marta Castelo nos laboratórios de cerâmica. Fizemos explorações interessantes e, de facto, o desenho aqui começou a ser um agilizador do processo criativo. Aqui mais uns exemplos desse seguimento. Outros exemplos. Trabalhámos também uma instalação muito curiosa, coletiva, em que colocámos uma mesa e fomos alimentando essa mesa. Infelizmente, mais para o final do ano letivo, foi pena, mas alimentávamos essa mesa com objetos ou documentos que pudessem estimular o desenvolvimento dos trabalhos. E era uma espécie de mesa didática, uma espécie de instalação coletiva em circulação. Aqui, nesta
terceira área das ortografias. Situo um pouco a prática docente, mas situo também começar, não tão preocupada em pensar nos limites do desenho, nas conexões, testar um pouco os limites do que é que pode ser e depois abranger mais qualquer coisa, mas depois consciencializar-me que se calhar estarei mais interessada não tanto na questão do expandir e do lugar do desenho e da emancipação do desenho como forma de arte, mas mais na criação. Ok. Portanto, tendo a prática de aula e tendo a prática artística. E aqui as coisas acabam por se misturar um pouco. Portanto, na prática de aula fomos introduzindo desenhos, o desenho com exercícios e projetos como processo agilizador do trabalho. Depois, na prática artística, acaba por ser uma espécie de role-playing, em que eu também sou aluna e também aprendo com os laboratórios de cerâmica e com os estudos tecnológicos, ganhando competências, aprendendo e trabalhando categorias provisórias de desenho e cerâmica, porque na verdade não sei se serão... como é que vai ser esta conclusão? Por isso isto agora é um processo aberto e uma progressão, portanto um trabalho em progresso. Comecei com perguntas especulativas nestes dois contextos plásticos, o que risca, o que marca, o que fixa, o que grava, o que dá forma, e isso começou por ser com os alunos, no riscar a mesa de xisto e fazer emergir da linha qualquer coisa. Isto é na aula de estudos tecnológicos com a colaboração do professor Sérgio Vicente. Aqui outro exemplo também de trabalhos de alunos nesse sentido. Também. E pensar em qualquer superfície que pode imprimir um relevo, uma textura, uma marca, um corte. E a ação de marcar, premir, imprimir, friccionar, apagar. Comecei também a fazer umas experiências com grafite, porque é um material comumente conotado com o desenho, com o esboço. Tenho aqui alguns exemplos desse trabalho, de vários tipos de grafite que existem no mercado. Espero poder ir um bocadinho mais atrás, não ficar pela composição de grafite no mercado, existente no mercado, e com caolino, com blue clay, fiz várias experiências com cozeduras baixas. E alguns exemplos desses riscos que depois, obviamente, obtenho graus de dureza diferentes e claros escuros diferentes também. Mas estas perguntas especulativas também tinham a ver muito com o texto que eu li do Mário Bismarck, em que ele falava exatamente que o instrumento de desenho não era portanto, referido na história de Plínio. Portanto, era uma coisa em aberto. Isso interessou-me também explorar um pouco o que seria, não é? E, obviamente, comecei logo por pensar na tulha do barro cru, portanto, da pasta crua seca e começar a desenhar em cima da mesa que também trabalha e amassa. Aqui alguns exemplos. E aqui chegamos ao desenho sobre, porque de facto as experiências começaram a centrar-se na superfície também, no risco, na marca. Isto é a grafite. Alguns exemplos também a grafite no exterior. Alguns feitos pelo meu filho. E depois a consciência, desculpa, está bem, a consciência que pode ser, portanto, que posso fazer determinadas ações. Aqui muito rapidamente, só para vos dizer, é um trabalho feito a partir e as minhas referências, obviamente, quadro de referências, aqui muito ainda na ideia de pensar a expansão do desenho e muito influenciada pelo trabalho do Serra, aplicando uma matriz e tentando modelar a partir daí, tentando modelar e amassar. Portanto, isto é tudo o que vem depois das aulas, e eu estou a fazer as aulas, portanto, eu estou a começar a amassar, estou a começar a criar pasta, criar forma, mas também estou a testar depois, fora das aulas, mas na sala de aula. Pronto. Aqui, muito interessada também nos processos aleatórios, na ideia da composição involuntária, atirando diferentes pastas, tentando apagar aquilo que foi escrito com o barro seco, mas cru, e construindo outras formas com isso. Pronto.
Mas, de facto, o fotografar, o perceber essa documentação ajudou-me, de facto, a continuar, não sobre a mesa, mas na mesa. Isto já foi uma tentativa de desenvolver uns estudos em que o facto de desenhar com o barro e depois fotografar, olhar e voltar a desenhar não se remetia somente à ação do rolar, cortar, etc., mas também já uma coisa que cada forma adivinhava a seguinte e era uma espécie de futuro a seguir. Portanto, esta coisa de fazer o stop motion, portanto, o frame a frame e depois plasmar assim, ajudou-me a construir desta forma este pequeno livro. Aqui está. Depois, a continuação da linha e do desenho ajudou-me a criar também e organizar áreas que depois vieram a ser preenchidas com massa. Pronto, depois podemos falar um bocadinho melhor. Até ter um palimpsesto de todas as operações. Aqui são a continuação dos trabalhos com a grafite e com a porcelana, com a berbetina de porcelana também, e são instrumentos que são elementos do cotidiano e que estão ligados à história da cerâmica, da porcelana, dedeiras, garrafas, e que depois desenham também, desenham o seu próprio referente. Espécie de natureza morta que depois pode ir desaparecendo, trabalhando, portanto, também tirando todas as potencialidades do próprio material, não é? Agora, a Marta tinha falado no cru e no cozido, tirando todas as potencialidades dele cru, mas seco, úmido, etc. Estes são alguns dos objetos depois do desenho. Obrigada a todos.